Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O grande volume de chuva em alguns estados do Brasil causou estragos nos últimos dias. Desabamentos, enchentes, alagamentos são alguns exemplos. As fortes chuvas desse início de ano exigem atenção da população em relação à segurança durante situações de risco nas áreas urbanas. Mas esse período chuvoso também carrega perigos para a saúde com doenças que vêm com a água da chuva. Quais doenças podem chegar com as chuvas e enchentes? Como evitar as enfermidades mais comuns da época? Para entender os riscos das doenças que chegam no período das chuvas, o JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico infectologista Álvaro Furtado da Costa. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Ótimo, muito bom estar aqui para esclarecer a população sobre situações que podem, com certeza, ser motivo de preocupação nessa época de chuvas aí do nosso ano. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Ô Pedro Paulo, a região metropolitana do Rio de Janeiro ainda se recupera de temporais que deixaram milhares de desalojados e causaram mortes na capital e na Baixada Fluminense, né? Oi, Celso, obrigado pelo convite. Olá, doutor Álvaro. Pois é, Celso, as tempestades que atingiram o estado tiveram um volume recorde registrado no ano. Causaram mortes, além de enchentes, alagamentos e danos materiais. Milhares de pessoas estão desalojadas e centenas continuam desabrigadas. E, Celso, no Rio Grande do Sul, o cenário não é muito diferente, não. Nas últimas semanas, as fortes chuvas no estado causaram estragos e milhares de pessoas ficaram sem luz. Doutor Álvaro, as chuvas voltaram com força e, além dos riscos diretos à integridade física das pessoas, isso por causa da força das águas e dos deslizamentos de terra, os alagamentos aumentam os riscos de doenças. Sim, a gente tem que prestar muita atenção nessas épocas do ano, porque olhando os dados com relação a algumas doenças infecciosas, durante esse período de chuvas, classicamente algumas doenças aumentam. Uma delas é a leptospirose, que é uma doença aí importante ainda no nosso país, doença que pode dar manifestação de gravidade, né, até com formas que o paciente vai para a UTI. Né? Além da leptospirose, a gente tem que nesse período do ano, de estações chuvosas, as doenças transmitidas por mosquito, nessas épocas é mais difícil controlar esses vetores, então doenças como dengue, zika, chikungunya, né? Se a gente aliar todo esse cenário, o aquecimento global, né, os dias muito quentes, a dificuldade de conservação de alimentos nessa temperatura, também as doenças transmitidas por alimentos, né? Então todo esse cenário exige uma preocupação e uma preparação da população para que tenham mecanismos de prevenção para essas doenças. Agora, quando se fala em enchentes, a leptospirose é a primeira doença que vem à mente, né? Quais são os sintomas dessa doença? Como é que se define a gravidade de cada caso, doutor? Celso, é importante a gente falar isso, né? A leptospirose é causada por uma bactéria, essa bactéria transmitida, ela vem pela água e as pessoas entram em contato ali nas enchentes, quando elas estão ali sem cobertura na pele, a porta de entrada dessa bactéria é a pele, né? Os sintomas iniciais da leptospirose são muito parecidos com a dengue, febre, dor no corpo, mal-estar, fadiga, mas os critérios de gravidade da doença são quando o olho começa a ficar amarelo, o paciente para de fazer xixi, né? Diminuição da diurese, né? Pode ter sangramento, tosse. Então, toda vez que tiver uma enchente numa área, você entrar em contato com o membro inferior desprotegido, entrar ali na enchente, começar, depois de mais ou menos 5 a 7 dias, ter esses sintomas de febre, dor no corpo, o olho ficar amarelo, tem que prestar atenção e motivar a ida aos serviços de emergência para ser avaliado, porque se você faz um diagnóstico na fase inicial, tudo bem. O grande problema é você não fazer diagnóstico e evoluir para a forma grave da doença, que pode dar sangramento no pulmão e insuficiência renal, um caso até de diálise em pacientes com leptospirose. Doutor, ao ingerir a água contaminada, a pessoa pode ter diarreia e contrair hepatites. Quais são os sintomas da hepatite A, por exemplo? E como é feito esse tratamento? Olha, a hepatite A é uma doença de transmissão fecal-oral, então alimentos contaminados, água contaminada podem transmitir essa doença. Os sintomas, dor abdominal, dor de barriga, náuseas, vômitos, pode dar também diarreia, pode também, em alguns casos, deixar o olho amarelo, então várias doenças têm essa manifestação clínica, que a gente chama, do ponto de vista médico, de icterícia, que nada mais é do que a esclera do olho ficar amarela. Então também tem que motivar a ida do paciente que entra em contato aí com coleções hídricas ou com alimentos contaminados, né? Lembrando que estamos vivendo ondas de calor, essa dificuldade de conservação de alimentos, né? Então tudo isso tem que ser muito bem colocado e se o paciente tem esses sintomas, procurar o serviço de emergência para ser avaliado. Convém lembrar também que a hepatite A é uma doença que tem vacina, então vale a pena, como estratégia de prevenção, quem
quem não foi vacinado, colher exame para ver se realmente vale a pena vacinar, porque diferente da leptospirose que não tem vacina, hepatite A nós temos uma vacina que está disponível, pode ser tomada aí nos serviços privados de saúde. Agora, doutor Álvaro, ao percorrer ruas cobertas por água suja, é importante estar atento para evitar perfurar, machucar alguma parte do corpo com um objeto contaminado com a bactéria causadora do tétano. Quais os riscos da contaminação por essa bactéria? E, além disso, se o tétano não for tratado corretamente, ele pode levar a pessoa à morte, né? Celso, muito bem lembrado, sabe? No Brasil, a gente tem muitos casos de tétano grave, né? Que motivam o paciente até ir para UTI, uma paralisia da musculatura do diafragma, o paciente tem que ser entubado. Então, a porta de entrada do tétano, qualquer ferimento que você tem, uma coisa fundamental como estratégia de prevenção do tétano na leptospirose é, na época de enchente, tá tudo cheio, usar bota, proteger membro inferior, exatamente os pés ali, as pernas que são a porta de entrada. Então, se você não foi vacinado para tétano, ou se você não fez a dose de reforço, que essa dose de reforço, Celso, é a cada 10 anos. Então, se a pessoa não tomou o reforço e pisou num prego enferrujado, e nem precisa ser prego enferrujado não, basta uma porta de entrada ali, um ferimento na pele, a bactéria está no solo, então ela entra pela pele e pode causar uma forma grave de doença. Tem tétano realmente que leva o paciente até para terapia intensiva. Então, qual é o mecanismo de proteção? De novo, proteger membro inferior e tomar vacina a cada 10 anos a dose de reforço. Então, vai nos postos de saúde, leve a sua carteirinha, se já se passaram 10 anos, tem que tomar a dose de reforço. Isso é uma estratégia fantástica para prevenir tétano, tem que tomar a vacina. Se já passou mais de 10 anos que a pessoa tomou a vacina e por acaso ela ficou contaminada por tétano, como é que é o tratamento, doutor? Muito bom. Quando você já passou de 10 anos, teve um ferimento, além de fazer vacina, você tem uma outra ferramenta de proteção, que é fazer o chamado imunoglobulina, que está disponível nos postos de saúde em alguns locais do Brasil. Então, se teve um ferimento, que está lá, porta de entrada, já se passaram 10 anos, procure um serviço de saúde para ser avaliado, porque além de vacina, tem outras estratégias de prevenção para evitar que isso vire um tétano grave. Bom, o calor, aliado às chuvas fortes e frequentes, facilitam também o surgimento de animais venenosos. Doutor Álvaro, o que uma vítima da picada de um desses animais deve fazer primeiro? Vivemos num país que os acidentes ofídicos, acidentes com animais peçonhentos, aranhas, escorpiões, serpentes, é muito frequente no Brasil, ainda mais em algumas regiões. Tem muitos mitos, né, com relação ao manejo desses acidentes. Qualquer acidente com animal peçonhento, você não pode garrotear a perna, amarrar a perna, não adianta fazer isso, não adianta caçar o animal, né, você tem que ir para os centros de referência no Brasil, pronto-socorro inicialmente. Existe soro antiofídico para alguns desses animais, para serpentes, para escorpiões, para aranhas, então não adianta você ali e querer fazer uma conduta para salvar o membro. Então, primeira coisa é ir para o pronto-socorro, ser avaliado, ver os sinais de gravidade, né? Começar a ficar com taquicardia, sudorese, né? Começar a inchar o membro acometido, a perna, o braço. Geralmente, os acidentes com serpentes é o membro inferior, são as pernas, né? No Brasil, a gente tem acidente com jararaca, com cascavel, que são os principais. Também lembrar que a gente está tendo muito acidente por escorpião em algumas regiões do Brasil, né? Então, existem escorpiões que são mais graves. Então, teve um acidente, observação nas primeiras 24 horas, qualquer sinal lá da pressão, da respiração, do membro acometido, inchaço, vermelhidão, procurar o serviço e não adianta você ir lá querer caçar o animal ou garrotear e amarrar o membro acometido, senão você vai causar pior prognóstico para o paciente. Ou seja, é preciso evitar que as crianças, principalmente, nadem e brinquem na água que fica parada nas ruas e casas, né? A brincadeira inocente pode aí esconder perigos invisíveis, né? Não, muito importante falar isso, porque às vezes a gente vê cenas nas ruas das crianças brincando em locais de coleções hídricas, isso vai aumentar risco de leptospirose, risco de hepatite, risco de doenças transmitidas pela água, gastroenterocolites, diarreias. A gente vê no verão muitos surtos de diarreia, porque realmente não é adequado ir para esses locais, realmente a concentração de bactérias, de patógenos é muito maior, né? E ali, dentro daquele contexto de brincar, ela pode bater a perna, pode fazer uma porta de entrada por onde entra a bactéria, pode ingerir algum líquido. Isso vai gerar aí situações possíveis de gravidade, doenças muito graves, e realmente a prevenção nesse momento é muito importante. Falar com a população mais jovem, com os pais, com crianças, para evitar essa situação nesse verão muito quente que a gente vive no nosso país. Doutor, a proliferação do mosquito da dengue também pode ser reforçada pelas chuvas. O principal cuidado para evitar isso é combater a presença do mosquito. Mas em caso de contaminação, quais os principais sintomas da doença?
A dengue também tem sintomas muito parecidos. O problema dessas doenças todas, a dengue, a hepatite, a leptospirose, que os sintomas iniciais são muito parecidos. Febre, dor no corpo. No caso da dengue, chama atenção a dor em volta do olho, né? Aquela cefaleia bem no fundo do olho. Às vezes até alteração na pele, como se fosse uma alergia, uma vermelhidão, né? Então, um quadro de febre muito alto. Obviamente, ir para o pronto-socorro é importante para ser avaliado. A gente tem formas leves de dengue, mas também um extremo de maior gravidade, né? Onde o paciente pode ter sangramento, alteração das plaquetas. Então, sempre num paciente com suspeita de dengue é importante uma avaliação para o serviço de emergência e aí lá ser orientado quais são os sinais de gravidade, que basicamente são a pressão cair muito, muita dor de barriga, né? O paciente começar a ficar com alteração do nível de consciência, parar de fazer xixi. Tudo isso são sinais de gravidade que podem estar colocando o paciente no espectro de maior chance de evolução para desfechos graves da dengue. Um outro alerta, né, doutor, é com relação a alimentos e medicamentos que entraram em contato com a água contaminada, que devem ser jogados fora, ainda que embalados com plástico ou fechados. Existe a chance de contaminação, não é mesmo, doutor? Existe, tomar muito cuidado agora, né? Em locais onde tem focos de enchente, água entrou dentro de casa, entrou em contato com alimentos, descartar realmente esses alimentos. Chance muito alta de transmissão de hepatite A, né? Ou mesmo de outras gastroenterocolites, diarreias por patógenos, né? Que estão ali causando quadros graves em alguns pacientes, né? Então, porque essas bactérias estão na água e se você tiver contaminação de alimentos, fatalmente você pode ser acometido por uma infecção intestinal, às vezes muito grave, debilitante aí, vai deixar você vários dias aí sem trabalhar e com potencial até de internação. Doutor, falando agora em prevenção. Se a casa da pessoa é atingida por uma enchente, na hora da limpeza é essencial que a pessoa use botas e luvas para fazer essa limpeza. Mas como deve ser realizada a desinfecção dos ambientes, utensílios e móveis? Colocou um aspecto fundamental. A gente vê as cenas aí de pessoas, claro, se compadecem com toda a perda econômica, a pessoa tem incêndios, mas na hora de limpar a casa, tem que estar de bota, porque a bactéria está ali. A gente vê cenas, às vezes, as pessoas limpando casa descalço, ali tem uma porta de entrada no pé, ali algum ferimento, ali vai entrar a bactéria, pode evoluir para leptospirose em alguns casos. Então, essa limpeza tem que ser feita com solução de hipoclorito, realmente descartar grande parte de alimentos ali que tiveram contato com água, mas todo cuidado, primeiro, com a proteção dos membros inferiores, onde geralmente a bactéria pode entrar, e também a limpeza com solução de hipoclorito desses locais. As pessoas às vezes têm aversão à vacina, né? Mas algumas doenças mencionadas e associadas ao período de fortes chuvas são possíveis de prevenir com vacinas. Os riscos podem ser reduzidos vacinando, né? Quais são as vacinas disponíveis para enfrentar os problemas causados pelas chuvas enchentes? Celso, a gente precisa sempre falar de vacina, né? As vacinas são estratégias fantásticas para reduzir gravidade em doença infecciosa. Nós temos dessas doenças, vacina para hepatite A, então vale a pena colher exame para saber se você já teve hepatite para ser vacinado. Temos vacina atualização, a dose de reforço para tétano a cada 10 anos. A gente tem agora, felizmente, a introdução no nosso Programa Nacional de uma vacina para dengue, estamos só esperando, né, as especificações do Ministério da Saúde, do Programa Nacional, né? Infelizmente não temos vacina para leptospirose, né, e nem para essas outras bactérias, mas é a importância também de aliar as práticas preventivas, né? A gente já falou, né? Especialmente também pensando aí na dengue, olhar sua casa, água parada, coleções hídricas ali, descartar vaso de planta, às vezes tem alguma área da sua casa ali, pode ser foco de proliferação do mosquito. Lembrar que o Aedes aegypti é um mosquito que pode transmitir várias doenças, dengue, zika, chikungunya, que são doenças importantes em território nacional. Então a gente tem que fazer a nossa parte de proteção no nosso ambiente onde a gente mora, mas também recorrer à proteção através de vacinas, alguns disponíveis até no Programa Nacional de Imunizações. Agora, é bom salientar, né, e esclarecer aos nossos ouvintes, né, doutor? Me corrija se eu estiver errado. A proliferação do Aedes aegypti, ela se dá em água limpa, né? Exatamente. Então, às vezes, na sua casa, no local, você fala, nossa, ali tem um vaso de uma planta, mas tá tudo limpinho. Ali pode ter proliferação, né? O Aedes é um mosquito que se adapta a vários ambientes. Então, é importante a gente revisar o ambiente onde a gente mora. Lixo, coleções, vaso, planta, onde a gente olha nosso quintal, descartar realmente essas águas, essas coleções hídricas de água parada, mesmo água limpa, porque isso realmente é um dos principais motivos que a gente não consegue controlar o Aedes aegypti no nosso Brasil. Lembrando também, Celso, que a gente teve nos últimos anos o maior número de casos de dengue de óbitos no nosso país, então a gente precisa fazer a nossa parte até que a gente tenha essa vacina disponível no Programa Nacional de Imunizações, que deve ser agora em 2024, mas não vai ser para todo mundo, não é o que vai salvar a vida da gente só a vacina, tem que aprender a ter o controle, né, ambiental do vetor, e isso nossa população precisa entender que faz parte desse controle, a população aderir a essas práticas de revisar o próprio ambiente onde mora. Muito bem, nós chegamos ao fim desta
edição do 15 Minutos, eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico infectologista Álvaro Furtado da Costa. Muito obrigado, doutor Álvaro. Obrigado, Celso, e todo mundo aí se protegendo nessa época do ano para não ter nenhuma dessas doenças. E agradeço também a presença do repórter da Record Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Pedro Paulo. Obrigado, Celso, pelo convite. Obrigado, doutor Álvaro, e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.